do Evangelho a qual escreveu João, capítulo 7, versículo 25 ao 52. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 25 ao 52. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então alguns dos povos de Jerusalém diziam: Não é este a quem procuram matar? Ele está aqui falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, mas a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: Estarei convosco um pouco mais de tempo, mas irei para aquele que me enviou. Vós me procurais e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde irei. Os judeus perguntaram uns aos outros: Para onde ele irá? Que não o acharemos. Será que ele irá para a dispensação entre os helenistas e os ensinará? O que significa isso que ele disse: Vós me procurais e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde eu estarei? No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso referindo-se ao Espírito que aos que nele creem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas outros perguntavam: Será que o Cristo virá da Galileia? Então, não afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim, ouviam divisões entre os povos por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes punha a mão. Os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxeram? Os guardas responderam: Nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: Também fostes enganados? Por acaso algum das autoridades creu nele? Ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória, que nada sabe da lei, é maldita. Então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhe: Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles lhe responderam: Tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Corrige, Senhor, as nossas veredas.
Realiza, Senhor, a tua obra em nós. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Por isso estamos aqui, Senhor, para te glorificar e para te exaltar e para ouvir a tua poderosa palavra e sermos corrigidos pela tua palavra. Realiza a tua obra em nós. Cumpra o teu querer em nós. Continua, Senhor, conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, João começa a dizer a respeito de quando Cristo Jesus estava na festa das cabanas e falava ao povo. E ele começa o texto dizendo: então alguns dos povos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Quarta-feira passada vimos a respeito de quando Jesus diz: e por que queres me matar? E pessoas dizem: tens demônio? Quem quer te matar? Pessoas diziam para Jesus: tu é doido? Será que tem alguém querendo te matar? Tem não. E agora, no mesmo momento, dias mais à frente, as pessoas diziam: então, alguns dos povos de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? As pessoas se questionavam entre si e falavam: não é esse aí que está falando que as pessoas estão procurando para matar? Não é esse que está ensinando, que está dizendo aí que estão procurando matar ele? E ele está aqui falando em público e nada lhe dizem? Será que as autoridades admiram ser ele o Cristo? As pessoas se questionavam e diziam: por que ninguém faz nada? Se estão procurando matar ele, por que não prendem ele logo? Será que as autoridades estão achando que ele é o Cristo e por isso estão deixando ele ensinar, por isso estão deixando ele falar? João está dizendo o que as pessoas estavam dizendo, o que as pessoas estavam falando naquele evento. Entretanto, sabemos de onde vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Eles se referiam lá em Malaquias 3, versículo 1, a qual nos diz a vinda do Messias, mas não diz de onde ele vem. Pessoas criam que o Messias viria, ele estaria escondido, mas ninguém sabia de onde ele veio, mas ele viria para subjugar e para resolver as situações. Por isso, pessoas falavam: entendemos, entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Pessoas criam em algumas doutrinas, e mais na frente veremos outras pessoas que tinham outro tipo de pensamento doutrinário. Pessoas pegavam algumas coisas da Bíblia e tinham como verdades para si, e outras pegavam outros tipos de coisas da Bíblia e tinham como verdade para si. Às vezes em nossas vidas não é diferente. Às vezes em nossas vidas existem pessoas que pegam fragmentos da Bíblia e tornam como verdades para a sua vida, sem analisar o contexto bíblico, sem analisar o porquê aquilo foi escrito, para quem foi escrito, qual era o pensamento da época e de que forma era a cultura da época. Pessoas pegam fragmentos bíblicos e criam uma teologia, e criam um ensino diferenciado. Olha o que Deus falou comigo tremendamente. Pessoas ainda usam o nome de Deus dizendo: olha, Deus falou comigo aqui, e trazem um texto fora de contexto totalmente, e pessoas ainda glorificam e dizem que aquilo ali é verdade e tomam para a sua vida como verdade. Pessoas criam alguns pensamentos, algumas ideologias, alguns pensamentos bíblicos fora do seu pensamento contextual e tomam como verdades para a sua vida. Por isso, aqui alguns pensavam que Cristo viria e ninguém saberia de onde ele vinha. Sabiam que ele ia vir, mas não sabia de onde vinha, mas sabia que ia ter um tal de Cristo, um Messias. Mas Jesus, levantando a sua voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu venho, contudo, eu não vim por mim mesmo. Jesus estava dizendo: vocês dizem que não saberiam da onde o Messias viria, mas sabem de onde eu venho? Vocês me conhecem, é verdade.
Jesus está aqui dizendo para ele verdadeiramente: vocês me conhecem, mas eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Jesus estava falando para um povo que recebeu do Senhor uma promessa, foi tirado por esse Deus do Egito, passou por 40 anos no deserto, um povo que foi escolhido por Deus para ser o seu povo. Mas Jesus diz para aquele povo: a qual vocês não conheceis. Aquele povo tinha um Deus, mas não conhecia o seu Deus. Aquele povo possuía um Deus, mas não conheciam o seu Senhor. Por isso Jesus vai dizer: eu fui enviado pelo Deus, me enviou o verdadeiro, a qual vós não conheceis. Um povo que se dizia guardador da palavra, um povo que se dizia ter um Deus soberano, um povo que se dizia possuir as Escrituras, que possuía ter uma aliança, a circuncisão, mas o próprio Jesus diz: a qual não conheceis. Jesus estava falando: talvez você tenha se gabado por possuir um Deus, talvez você tenha se gabado por possuir as Escrituras, talvez você tenha se gabado por ser conhecedor da palavra, por guardar as leis, mas não conhece o Deus a qual serve, não conhece o Deus a qual tem como Senhor. Jesus está dizendo: eu fui enviado, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a qual vós não conheceis. Jesus está dizendo para aquele povo que se achava conhecedor da palavra, que se achava conhecedor das Escrituras, que se achava um povo intelectual, entendido da palavra. Mas Jesus diz: eu vim enviado daquele que me enviou e é verdadeiro, a qual vós não conheceis. E quantas pessoas têm vivido dentro da igreja? Quantas pessoas têm saído da sua casa todos os dias para estar no culto? Quantas pessoas têm vindo dia após dia aos cultos, mas não conhecem o Deus a qual servem? Porque na primeira tribulação tudo pode perder. Na primeira dificuldade começa a murmurar e reclamar. Na primeira coisa que acontece, começa a achar que não tem mais jeito, não tem mais saída. Quando se apaga as luzes, grita com medo, com pavor de algo acontecer. Pessoas que se dizem verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, que saem da sua casa para ir ao culto dizendo que está adorando ao Senhor, mas quando é para colocar aquele Deus à prova, colocar Deus à frente das dificuldades e dos seus problemas, tem negado ao Senhor. Pessoas que em meio às adversidades, em meio ao mar vermelho, têm murmurado e têm reclamado. Por isso que quando Moisés está ao meio, em frente ao mar vermelho, as pessoas começam a murmurar, começam a reclamar, e Moisés ora e clama ao Senhor, e o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Não disse o povo que marche? Pessoas têm duvidado em meio às adversidades, pois não têm conhecido o verdadeiro Deus a qual serve. Pessoas têm parado em meio ao caminho, pois não têm tido verdadeiramente a fé naquele que te chamou. Pessoas têm parado em meio às adversidades, têm temido em meio às dificuldades, por não confiar e não crer que o Senhor pode mudar a história da sua vida. Pessoas têm dito e pedido ajuda a diversas pessoas, têm crido em diversas pessoas, têm achado que diversos homens podem mudar a história desse país, têm achado que diversas pessoas podem mudar o rumo da história desse país, mas não têm confiado no Senhor. Têm entregado as suas vidas na vida de homens, têm entregado e confiado na vida de outros homens, mas não têm confiado no Senhor. Pessoas têm entregado as suas vidas, a sua vida, o seu caminho, a sua família na mão de outras pessoas, mas não têm buscado ao Senhor. E quando tudo dá errado, quando todas as coisas começam a afundar, quando parece que a sua vida
as desgraças que têm acontecido, as coisas que têm acontecido neste mundo, pessoas primeiramente querem questionar e dizer: aonde está o Senhor? Muitas vezes deixamos Deus de lado, pois o Senhor não nos abandona, mas nós preferimos viver um caminho adverso e decidimos fazer a nossa vontade. E quando tudo vai mal, queremos questionar: por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Por que o Senhor deixou essa coisa acontecer e isso acontecer? Por que isso está acontecendo? Queremos culpar alguém, mas isso é herança adâmica. Isso é algo que desde Adão não foi diferente. Ninguém tomou a atitude de dizer: eu errei, eu estou errado, eu errei e fiz o que não era para ter feito, me perdoa. Mas não, Senhor, a mulher que tu me deste, a culpa é sua, você que me deu ela, não pedi nada. Foi o Senhor que me deu. Errou, pecou e ainda colocou a culpa em Deus. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Tomamos as nossas atitudes, erramos e vivemos a vida que queremos viver, queremos fazer conforme a nossa vontade, e lá na frente queremos questionar ao Senhor. Não, aí Senhor, aí, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não interviu? Por isso, Jesus diz àquele povo: não conheceis, a qual não conheceis. Precisamos verdadeiramente conhecer ao Senhor. Precisamos verdadeiramente conhecer aquele que nos chamou, aquele que nos garantiu que voltaria para buscar a sua noiva, que prometeu e nos garantiu que voltaria para nos buscar, para estar com Ele eternamente. Mas não é de qualquer jeito. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. Jesus está dizendo àquele povo: vocês não conhecem, mas eu conheço. Foi ele que me enviou. Eu conheço e eu vivo aquilo que eu falo. Jesus está dizendo para aquele povo: e eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois a sua hora ainda não havia chegado. João ele faz questão de dizer e de mostrar: eles queriam prender Jesus, mas a sua hora ainda não havia chegado. É no tempo de Deus. João faz questão de dizer: o Senhor não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle. João faz questão de dizer: queriam fazer o mal contra Jesus, mas ainda não era a sua hora. Não era a hora que Deus tinha preparado para entregar o seu filho. Ainda não era a hora dele padecer pela humanidade. João faz questão de demonstrar que o Senhor está no controle. Ainda que achemos que Deus perdeu o controle da minha vida, que Deus perdeu o controle deste mundo, o Senhor tem um controle em suas mãos. O Senhor não perdeu o controle. Ele é Senhor e Ele é Deus deste mundo. Ele subjugará este mundo, e Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele não perdeu o controle. Ele sabe a hora certa de te tirar da dificuldade. Ele sabe a hora certa de te tirar do seu problema, e Ele sabe a hora certa de te colocar na dificuldade. Ele sabe a hora certa de te tirar, e Ele sabe a hora certa de te colocar. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ele mais sinais do que estes homens fez, do que esse homem fez? Muitos criam nele e diziam, e criam porque ele fazia os sinais, porque ele realizava, porque ele fazia as coisas.
Muitos criam nele e diziam: o Messias, será que se vier, vai fazer mais sinais que ele já fez? Será que ele precisa fazer mais alguma coisa para alguém crer? Será que Deus precisa fazer mais alguma coisa na sua vida para que ele possa se mostrar Senhor da sua vida? Será que você precisa viver algo novo para ver que Deus ainda é Deus na sua vida? Será que todas as coisas que você já passou até hoje não te provaram que Deus era contigo? Será que todas as dificuldades, todos os gigantes, todos os problemas que você já passou não já demonstrou quem é o Senhor na sua vida? Será que precisa o Senhor fazer mais alguma coisa? Será que precisa o Senhor realizar mais algo para que você possa crer? Para que você possa temer? Para que você possa engrandecer esse Deus? Será que esse Deus precisa fazer algo diferente, mirabolante, do que Ele já fez na sua vida? Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele. E os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Os fariseus se preocupavam, por isso enviaram guardas para prendê-lo. Os fariseus se preocupavam, pois eles estavam entranhados numa máfia, numa vida a qual Jesus pregava contra aquilo que eles viviam, aquilo que eles faziam, das formas que eles agiam. E queriam prendê-lo porque queriam cessar a sua voz, não porque não criam, mas porque queriam que as suas vidas não fossem reveladas. Pessoas querem viver uma vida na igreja para que pessoas não vejam verdadeiramente a imundície que está dentro do seu interior. Pessoas têm se camuflado e têm vivido uma vida para não demonstrar quanto você é por dentro. Mas Jesus, Ele anunciava a sua palavra, anunciava o reino dos céus, e iria contra tudo aquilo que eles pregavam e eles anunciavam. Eles queriam ser o dono, o possuidor da lei, mas não queriam cumprir. Eles queriam ser aquele que apontava o dedo, mas não queria que apontassem o dedo para ele, porque eles diziam: não, eu fui circuncidado ao 3º dia, eu tenho a promessa, eu sou guardador da lei, eu tenho as palavras. Se escondiam atrás do Evangelho, atrás da palavra, através da lei, atrás da lei, para viver uma vida de imundície, para viver uma vida contra as leis do Senhor, e buscavam prender a Jesus, porque tudo aquilo que ele fazia e falava colocava o dedo na ferida. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Jesus está dizendo: eu ficarei só mais um pouquinho com vocês. E quando vamos olhar mais na frente, esta é a última festa que Jesus fica, que Jesus está com aquele povo, pois na Páscoa ele já foi crucificado. Jesus disse a eles: eu estarei com vocês mais um pouquinho de tempo, eu só vou ficar mais um pouquinho com vocês, eu só vou estar com vocês mais um pouco, para falar sobre a palavra do Senhor. Depois irei para aquele que me enviou, depois eu irei para Jesus, para Deus, irei de novo para o meu Pai, estarei de novo aonde eu estava. Jesus está dizendo a ele, mas eles não entenderam. Vós me perguntareis e não me achareis, vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar aonde estarei. Pessoas procurarão ele e não acharão, e não poderão ir para onde ele está. Aqueles que se diziam ter um Deus, aqueles que se diziam ser possuidores da lei, aqueles que se diziam ser santos, Jesus disse: vós não podereis ir para onde eu irei, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira
que podemos encontrar com Cristo Jesus. Não é com qualquer vida, de qualquer jeito, com qualquer modo de viver que iremos encontrar com Cristo Jesus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Precisamos guardar o que o Senhor nos deixou. Precisamos viver em santidade, buscar a face do Senhor para estar com Ele eternamente. E os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá? Que não acharemos. Será que irá para a dispensação? Entre os helenistas e os ensinará? Eles estavam falando: será que Jesus vai para aqueles judeus que se espalharam sobre a terra? Aqueles judeus que foram para os gregos, para a Grécia? Será que ele vai para eles lá e irá ensinar a eles? Eles se questionavam, perguntando: como assim? Ele vai para um lugar para onde a gente não pode ir. Será que ele vai para a dispensação? Será que ele vai aonde os meus irmãos foram e se dispensaram? E vai ensinar a eles e falar sobre eles? Será que ele vai para lá? E o que significa isso que ele disse: vós me procureis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No último dia da festa, a qual essa festa, a festa do tabernáculo, a festa das cabanas, era uma festa a qual o povo dormia em tendas para lembrar de quando Deus tinha tirado ele do povo, tinha tirado o povo do Egito e estava com ele no deserto, a qual eles estavam sendo saciados por Deus no deserto. Por isso eles celebravam essa festa e ali eles faziam sacrifícios a Deus, realizavam sacrifícios no altar a Deus. E neste último dia, nesse dia que era o dia mais importante, era o dia, no sétimo dia, era o dia quando eles jogavam água sobre o altar. E aquele altar que tinha aquele sangue todo dos animais sacrificados escorria sobre a cidade, purificando a cidade, purificando o povo. E aquele dia era o dia mais importante, era o dia da purificação, era o dia a qual eles celebravam quando Deus fez jorrar da rocha água para saciar a sede do seu povo no deserto. Aquele dia era o dia que eles celebravam a água, a purificação do Senhor, a qual o Senhor tinha dado e tinha derramado sobre a vida deles, tinha dado sobre a vida deles. E Jesus exclama em alta voz: alguém que tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no interior de quem crê em mim. Somente sabe a necessidade quem tem sede. É quem tem sede que tem que ir atrás da água. É quem tem sede que tem que procurar saciar a sua sede. É quem sente a sede que precisa buscar para a sua sede ser saciada. As pessoas estão esperando a água vir em bandeja de prata em suas mãos. Pessoas estão esperando a água vir até você, mas não tem buscado, não tem ido buscar a Jesus, não tem crido naquele que chamou, não tem entregado a sua vida, não tem buscado ao Senhor para que Ele sacie a sua sede. Porque Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, e diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no interior a quem crê em mim. Zacarias vai falar sobre as fontes, Zacarias 13,
versículo 1. Zacarias 13. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Vai falar sobre a fonte da água. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Isaías 44, versículo 3 também fala sobre essa fonte. Também fala sobre a fonte que é Cristo Jesus, a fonte que veio a este mundo e tornará uma fonte em água viva naquele que crê. Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. O Senhor se derramou na cruz do Calvário, por mim e por você, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus quer transformar em sua vida fonte de água viva a jorrar. Ele quer te purificar de todo pecado, de toda iniquidade. Ele quer transformar o seu viver e a sua vida. Jesus quer mudar a sua história, mas é necessário crer. É necessário crer e confiar e entregar a sua vida para que Ele possa governar e agir. É necessário entregar a sua vida. É necessário confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós e deixar que Ele guie as nossas vidas por águas tranquilas. É necessário entregar o controle. É necessário crer e deixar o Senhor cumprir em nossas vidas e realizar o querer em nós. É necessário deixar o Senhor fazer aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas muitas vezes em nossas vidas temos lutado pelo controle, lutado para fazer aquilo que nós queremos, e dizemos que cremos no Senhor, mas tomamos as nossas próprias atitudes, as nossas próprias escolhas, fazemos as nossas próprias vontades, negamos a Cristo todos os dias com as nossas escolhas e os nossos desejos. E ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus estava dizendo que Ele transformaria em nossas vidas fontes a jorrar, porque nós possuiríamos o Espírito de Deus habitando em nós. Possuiríamos o Espírito do próprio Deus habitando em nós, mas Ele ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Ele ainda não tinha sido morto na cruz do Calvário, não tinha ressurgido. E ouvindo essas palavras, alguns dentre os povos diziam: verdadeiramente este é o profeta. Uns acreditavam que ele era aquele qual Moisés fala, sobre que viria um do meio do povo, que se levantaria, um profeta. Moisés estava falando sobre o Messias, mas as pessoas criam que viria um profeta e depois viria o Messias. Pessoas acreditavam em algumas coisas e pessoas acreditavam em outras. Pessoas acreditavam que viria um profeta e depois viria o Messias. Mas Moisés estava falando sobre o Messias, que esse que se levantaria do povo era aquele que mudaria a história de Israel. E alguns criam: este é o profeta, aquele que Moisés nos falou. E outros diziam: este é o Cristo. Uns diziam: este é o profeta. E outros diziam: não, este é o Cristo. Mas outros perguntavam: será que o Cristo viria da Galiléia? Pessoas pegavam fragmentos e criaram entendimentos para a sua vida.
e deixaram de ter a Bíblia como um único livro, uma única palavra, a qual Deus já nos disse hoje que Ele não mudou, que Ele continua o mesmo. Pessoas dizem por aí que não, o Velho Testamento a gente precisa deixar de lado, vamos viver o Novo. O Novo Testamento é um complemento do Velho, e não ele passa por cima do Velho. Se não fosse assim, Jesus não cumpriria tudo aquilo que o Velho Testamento tinha dito. Jesus não viria cumprir toda a lei, não viria cumprir tudo aquilo que o Senhor já tinha destinado ao povo. Jesus não veio para rasgar o velho, Jesus veio para complementar e para cumprir aquilo que Ele tinha prometido desde a fundação do mundo para nós. Jesus não veio para deixar o Velho Testamento de lado e para cumprir uma nova aliança, um novo. Jesus veio para cumprir e para acrescentar aquilo que já possuía. Por isso muitas pessoas dizem, não, Velho Testamento a gente não precisa ler, não precisa estudar, vamos para o Novo, que é o que importa. O que importa é a palavra de Deus por completo. Toda ela é a palavra de Deus. Paulo vai dizer em Timóteo que toda a Escritura é apta para ensinar e para discernir. Toda. Não é somente alguns versículos, é toda. É toda a Escritura, é toda a palavra, é toda que o Senhor quer falar contigo. É no Velho e no Novo Testamento. O Senhor quer falar contigo em toda a sua palavra. E ouviram essas palavras. Alguns dentre outros diziam, verdadeiramente este é o profeta. E outros diziam, não, este é o Cristo. Mas outros perguntavam, será que o Cristo viria da Galileia? As pessoas diziam, será que da Galileia viria uma coisa boa? Não pode ser o Cristo não. Olha onde ele veio. As pessoas, alguns, por não conhecer a história de Jesus, aqui que vira da Galileia, queria dizer que nasceu e que era de lá. Mas nós bem sabemos que Jesus nasceu em Belém, pois foi feito um censo e precisou José, que era de Belém, ir até Belém, e foi sua esposa com ele até Belém, para que seu filho nascesse. O rei Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos, e Jesus e sua família fogem para o Egito por um tempo, e depois volta para morar na Galileia, onde era a terra da sua mãe Maria. Só que eles não conheciam a história de Jesus. Eles julgavam Jesus sem conhecer. Eles julgavam Jesus pela sua aparência. Julgavam Jesus por onde ele estava. E não julgavam Jesus por quem ele era. Por isso muitos diziam, será que Cristo virá da Galileia? E outros afirmavam, não. Afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde veio Davi. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Muitas pessoas criam e outros não criam. Houve divisão no meio por causa de Cristo. E alguns queriam prendê-los, mas ninguém lhe punha as mãos. Os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram, por que não trouxestes? E os guardas responderam, nunca ninguém falou como este homem. Os guardas ouviam diversos homens anunciar e proclamar a palavra. Viam diversas pessoas anunciando e dizendo, e eles viram Jesus falando e falavam, não, nunca ninguém falou como este homem, com tanta autoridade, com tanto poder. Nunca ninguém falou como ele fala. E os guardas responderam, nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram, também fostes enganados? Vocês também foram enganados por ele?
Por acaso alguma das autoridades creu nele? Ou alguém dentre os fariseus? Por acaso nós que somos possuidores da lei, cremos? Algum que é autoridade aqui creu nele? Mas essa escórdia que nada sabe da lei é maldito. Eles falam do povo. Essa escórdia, esse povo aí, ó, não sabe nada de lei, não entende nada, não sabe de palavra nenhuma, não sabe nem quem é o Messias, aí vai dizer que é esse Messias. Então um deles, Nicodemos, que antes foram encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Nicodemos chega para eles e fala assim: acaso a lei vai julgar alguém sem saber quem é? Acaso a lei vai julgar sem pelo menos entender quem ele é, de onde ele veio, as coisas que ele faz? E eles vão dizer: mas eles lhe responderam: tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surgem profetas. Eles julgavam Cristo pela aparência e esqueceram que diversos profetas veio da Galileia. Jonas veio da Galileia. Entre outros profetas vieram da Galileia, de cidades da Galileia. Pessoas olhavam para Cristo Jesus pela sua aparência. Pessoas tinham e queriam possuir: eu tenho poder, eu tenho autoridade, e quem sabe sou eu. Pessoas usam Cristo Jesus como como se você fosse o Senhor e não Ele, como se Ele fosse um gênio da lâmpada que na hora que eu preciso eu procuro e Ele tem que atender os meus desejos. Pessoas são possuidores dizendo: não, eu sou o cara. Jesus, Ele tem que resolver o meu problema, a minha vida. Pessoas vivem como os fariseus, achando que são um santarrão e Jesus tem que fazer as coisas na sua vida. Não, se eu não fizer, eu vou parar de pregar. Não, se não fizer na minha vida, eu não dou mais meu dízimo. Não, se não cumprir, acabou. Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós perante o Senhor para falar o que Deus tem que fazer ou não na minha e na sua vida? Quem somos nós perante o Senhor que podemos colocar Deus na parede e falar assim: ó, se o Senhor não fizer, acabou? Quem somos nós? Precisamos reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas. Precisamos conhecer que não somos nada perante o Senhor, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Precisamos reconhecer que sem Ele nada somos. Se não fosse Ele em nossas vidas, nós não estaríamos nem aqui. Precisamos reconhecer quem é Deus verdadeiramente em nossas vidas. Precisamos conhecer verdadeiramente o Deus a qual nós servimos. Precisamos verdadeiramente nos entregar a viver uma vida de intimidade com Cristo Jesus. Precisamos buscar ao Senhor de maneira que Ele cresça e nós diminuamos e sumamos diante da presença dEle. Precisamos viver de tal modo que Ele seja o centro das nossas vidas, do nosso pensar, do nosso falar, da nossa família e da nossa criação. Que possamos buscar esse Deus que quer fazer maravilhas no nosso meio, mas Ele quer ser Senhor. Ele não quer ser mandado. Ele quer fazer porque Ele te ama e Ele quer cumprir na sua vida. Não porque você merece, não porque você
é bonitão e porque você é conhecedor, mas porque Ele é Senhor. Ele quer o melhor para os seus filhos. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença.